pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre multiplicação com monômios. Então, para multiplicação com monômios, não é necessário que a parte literal seja igual. Lá na adição e na subtração, a gente viu que precisava ter a parte literal igual para poder fazer as operações. Já aqui na multiplicação, não precisa ter a parte literal igual. Então, como que a gente vai fazer essa multiplicação? Precisamos multiplicar os coeficientes por coeficiente e parte literal por parte literal. Então, a gente vai multiplicar os coeficientes entre si e as partes literais entre si. Agora veremos um exemplo de multiplicação entre monômios. Eu quero multiplicar 9x² por 5x ao cubo. Eu vi que eu preciso, para multiplicar os monômios, multiplicar coeficiente por coeficiente e parte literal por parte literal. Então, eu vou começar a multiplicar os coeficientes. 9 vezes 5. Sabemos que 9 vezes 5 é igual a 45. E a parte literal? Eu preciso multiplicar elas. Só que para a gente fazer essa multiplicação, precisamos recordar uma propriedade. E qual é a propriedade? É a propriedade das potências. Eu preciso multiplicar duas potências. Então, aqui eu tenho A na M vezes A na N. Nossas bases são iguais. Eu tenho produto de potências de bases iguais. Para fazer essa multiplicação, eu vou repetir a base e vou fazer o que com os expoentes? Eu irei somar esses expoentes. Então, eu vou ter M mais N. Então, a gente precisa lembrar dessa propriedade para fazer a multiplicação das partes literais. Então, aqui, nós temos a base é x. Então, eu só irei repetir ela. X. E o que eu vou fazer com as potências? A gente viu aqui pela propriedade que eu preciso somá-las. Aqui a gente tem x² e x². Eu tenho uma potência de 2 e uma potência de 3. Então, eu vou somar elas. 2 mais 3. Isso vai ser igual a quanto? O meu coeficiente eu já multipliquei, então eu só vou repetir ele. 45. O x é a nossa base, é a base que está se repetindo nas partes literais. Repito ela. E aqui a gente vai somar os expoentes. 2 mais 3 é igual a 5. Então, a multiplicação de monômios 9x² por 5x³ resulta em 45x na quinta potência. No exemplo 2, eu vou multiplicar dois monômios. O nosso primeiro monômio é 6a elevado na quinta potência. E o nosso segundo monômio, ele não apresenta parte literal. Mas a gente vai resolver da mesma forma. Esse 3 aqui, ele é um monômio. Então, o que eu vou fazer? Preciso multiplicar os coeficientes. Então, eu quero multiplicar 6 por 3. A multiplicação de 6 por 3 resulta no número 18. Agora, o que eu faço com a parte literal? Eu não tenho com quem multiplicar. Então, a gente vai apenas repetir ela. Então, a multiplicação de 6a elevado na quinta potência por 3 me resulta no monômio 18a na quinta potência. No exemplo 3, também queremos multiplicar os monômios. Eu tenho aqui um monômio 5ab² e quero multiplicar pelo monômio 4a³ b. Então, a primeira coisa que iremos fazer é multiplicar os coeficientes. Então, vou multiplicar 5 vezes 4. 5 vezes 4 é igual a 20. Agora, precisamos multiplicar as partes literais. Vimos que tem uma propriedade para poder resolver essa multiplicação de parte literal. Então, o que eu tenho que fazer? Nossas bases aqui são A e B.
Então, eu vou repetir elas. A e B. E vou fazer a adição entre as potências dessas bases. Aqui, nesse caso, a gente não tem nenhum número. Isso fica subentendido que a gente tem o número 1. Então, eu quero somar 1 do A com o 3 do A do outro monômio. Vou somar aqui 2 mais 1. Fazendo essas somas, repito aqui o coeficiente que a gente encontrou pela multiplicação deles. 20, e vou repetir a base, A, B. A soma dessas potências vai me dar 4 e 3. Então, a multiplicação desses monômios vai resultar no monômio 20, A na quarta potência, B ao cubo. No exemplo 4, eu quero multiplicar 3 monômios. Para eu fazer isso, a gente vai começar sempre multiplicando pelo coeficiente. Então, aqui, o meu coeficiente menos 4, tem um outro coeficiente 2 e o coeficiente 3. Quero multiplicar eles. Eu tenho menos aqui. Esse menos a gente só vai repetir ele. Então, eu vou ficar com sinal negativo. E vou multiplicar os coeficientes. 4 vezes 2, que é igual a 8. E 8 vezes 3, que vai ser igual a 24. Então, o nosso coeficiente dessa multiplicação vai ser igual a 24. Agora, eu preciso multiplicar as partes literais. Preciso multiplicar elas entre si. Lembrando da propriedade que a gente utiliza, propriedade da potência. Vou repetir as bases. Aqui eu tenho x, aqui eu também tenho x e aqui não tem. Mas não tem problema, a gente vai repetir as bases que tá aparecendo. Então, aqui eu tenho x, vou colocar x. Eu tenho uma potência aqui, tenho uma potência aqui. Então, eu vou somar essas potências, 2 mais 1. Aqui a gente tem 1, tá? Agora, vou repetir a base y e vou somar as potências. Aqui eu tenho 1 e aqui eu também tenho 1. E vou somar. Então, meu coeficiente é menos 24 e a minha parte literal vai ser x, 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Então, eu vou ter como monômio menos 24x ao cubo, y ao quadrado. Pessoal, então qualquer dúvida que tiverem, coloquem lá nos comentários do grupo e não esqueçam de postar as atividades. Estaremos sempre conectados via Facebook. Até mais e se cuidem. Um beijão, gente!